Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de função exponencial e de função logarítmica, tá? Principalmente aqui da função logarítmica. A função exponencial vai ser mais para uma retomada e uma comparação, né? Visto que as funções exponencial e logarítmica são funções inversas, tá? Então, o que é o logaritmo, né? Ele é usado para descobrir o valor do expoente de uma base qualquer. Assim, o logaritmo de um número b com a base a é o expoente x, que é a potência da base e resulta em b, tá? Ou seja, então, se eu tenho log de b na base a, vai ser igual a x. C e somente c, a elevado a esse x é igual a b, tá? Então, por isso que eu tenho aqui operações inversas. Então, quando eu falo de logaritmo, eu falo do expoente para minha base A dar o resultado B, né? Aí aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, percebam que o log de 36 na base 6 é 2, porque 6 ao quadrado é igual a 36. Então, quando eu tô pensando aqui, ó, qual é o expoente do 6 para dar 36, qual é o expoente do 2 para dar 16. Então, quantas vezes eu multiplico 2 por ele mesmo para dar 16? Ah, multiplico 4 vezes. Porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 4, 16. Então, eu multipliquei 4 vezes, por isso que o expoente é 4. Quando eu tenho fração, a gente tem que lembrar que tem que inverter a fração para a base ali ficar igual, né? Porque 1/5, qual o expoente dele para dar 5? Então, é menos 1, porque eu sei que se eu inverter aqui, né, o expoente negativo inverte essa base. Quando tem o log de 7 na base 7, então quando aqui é igual, o resultado é 1, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Log de 1 na base 4, ó, quando o resultado é 1, o expoente é 0, porque qualquer número elevado a 0 é 1, né? Então, percebam aí a relação entre o logaritmo e a potência, né? Então, são operações inversas, tá? Então, tem que saber muito bem potenciação para conseguir compreender também a parte dos logaritmos. Agora, a função logaritmo, que é a função f de x, né, igual a log de x na base a, ou y igual a log de x na base a, onde x é um número real qualquer e a é uma constante. E essa constante a é um número maior do que 0 e diferente de 1, tá? Se esse a é um número maior do que 1, eu vou ter uma função logarítmica crescente. Então, conforme o x aumenta, o y também vai aumentando, né? Agora, se o a é um número maior que 0 e menor que 1, tá entre 0 e 1, né? Por exemplo, 1/2, 1/3, 1/4, minha função vai ser decrescente, tá? Percebam tanto que tanto a função crescente quanto decrescente, elas não cortam o eixo y, tá? Eu sempre o valor do x é um valor maior do que 0, né? Maior do que 0 ali, é o número real, né? Mas essa função característica dela principal é não cortar o eixo y, tá? Porque o resultado nunca vai ser 0, tá? Então, o x ali nunca vai dar 0, vamos dizer assim. Pensando em função, tá? Aqui eu tenho um resultado 0 para esse logaritmo, mas eu tô pensando no y daí, tá? Aí aqui eu coloquei um exemplo da função log de x na base 3. Percebam que minha base aqui é o 3, tá? Então, minha função ela é crescente, porque esse 3 é maior do que 1. Então, ó, ela começa aqui para os valores de baixo e vai aumentando, ó, né? Então, ela aumenta. Conforme o x aumenta, a função, que é o y, também está aumentando, tá? Percebam que para facilitar construir o gráfico, eu pensei nas potências de 3, 1/9, 1/3, 1, 3 e 9. Então, de baixo para cima, aqui os meus valores estão aumentando. O y também aumentou, ó, de baixo para cima. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Né? Só que perceba que o x vai ficando 3 vezes maior, porque a base é 3, enquanto que o y aumenta de 1 em 1. Né? Então, ele vai aumentando de 1 em 1. Então, aqui vai ficando 3 vezes maior e aqui de 1 em 1. Né? Pensando que eu peguei potências de base de 3, né? Por conta da base ser 3. No segundo exemplo, a ideia é a mesma, só que agora o meu log de x é na base 1/3, tá? Como 1/3 é um número maior do que 0 e menor do que 1,
a minha função ficou decrescente, tá? Mas, novamente, 1/3, eu peguei as potências de 1/3, 1/3, 1 nono, 3 e 9. Então, aqui, se eu olhar minha tabela de baixo para cima, tá ficando 3 vezes maior, né? Um x tá aumentando 3 vezes maior, potência de 3. Enquanto isso, o y foi diminuindo de 1 em 1, né? Então, aqui tá diminuindo, por isso que minha função ficou decrescente, tá? Agora, vamos para as atividades. A atividade 1 é completar as tabelas e fazer o esboço do gráfico das duas funções. A primeira função é log de x na base 2. Então, percebam aqui a minha base 2, então minha função vai ser crescente, tá? Porque 2 é um número maior do que 1, tá? Então, já sei que a minha função vai estar crescente. Eu já deixei aqui o x escolhido porque eu pensei nas potências de 2, para facilitar, né? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Para baixo, posso ir dividindo por 2, 2 dividido por 2, 1. 1 dividido por 2, 1 meio. Então, tem que lembrar que se a base é 2 e eu tenho potência, vou multiplicando por 2 ou dividindo por 2, dependendo do meu sentido, né? Se eu quero aumentar ou diminuir. Então, agora a gente vai calcular os valores do y, né? Sabendo os valores do x. Então, eu escolho quem vai ser o x e determino quem vai ser o y. No caso aqui, eu já escolhi o x igual a 8. Então, se o x é 8, eu vou ter log de 8 na base 2. Então, log é o expoente. Qual é o expoente do 2 para ter o resultado 8? Então, quantas vezes eu multiplico 2 por ele mesmo para dar 8? Então, tem que lembrar que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes, né? Então, tem que lembrar que 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então, eu vou ter o expoente 3. Para fazer o gráfico, eu vou usar o par ordenado x, y, 8 para x e 3 para y, tá? Agora, eu poderia pensar assim também, ó, log de 8 na base 2 vai ser igual ao meu y. Então, 2 elevado a y é igual a 8. Aí, o que eu posso fazer? Fatorar o 8. Então, vou fatorar o 8. Como aqui tá 2, eu vou fatorar por 2, né? Já teria que dividir por 2, mas a dica que tá aqui na minha base. Então, 8 divide por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, quantas vezes eu dividi? 1, 2, 3. Então, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 3, porque eu tenho 3 fatores 2 aqui. Base igual cancela, então meu y é igual a 3, tá? Pode usar essa estratégia aqui também para resolver o logaritmo, tá? Que é fazer essa fatoração e deixar aqui com a mesma base. Mas vamos lá. Se o x é igual a 4, então eu vou ter o log de 4 na base 2. Então, eu sei que 2 vezes 2, 4. Então, multipliquei 2 vezes. Então, o resultado aqui é 2. Então, eu tenho o par ordenado 4, 2. Para o x igual a 2. Então, log de 2 na base 2. Então, qual é o expoente do 2 para o resultado ser 2? 1, porque 2 elevado a 1 dá 2. Então, vou ter o par ordenado 2, 1. Para x igual a 1, eu vou ter log de 1 na base 2. Aí, o que eu sei? Que qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, meu expoente é 0. Então, eu tenho o par ordenado 1, 0. Percebam que se eu vim aqui, ó, eu tô dividindo esse por 2, aqui tá diminuindo 1, por conta dessa base 2 aqui, tá? Se eu multiplicar o x por 2, aumenta 1 no y. Se eu dividir o x por 2, tira 1 do y. Então, por isso que na fração 1 sobre 2 aqui pro valor do x, quando eu pego, então, log de 1 sobre 2 na base 2, como aqui, vamos resolver pensando nesse esqueminha aqui, ó, pra gente falar do expoente negativo. Então, log de meio na base 2 é igual a y. Então, vou ter que 2 elevado a y, pega a base e eleva o expoente. Então, 2 elevado a y é igual a meio. Tem que deixar na mesma base. Lá na parte de potência, a gente aprendeu que se inverte a fração, o sinal do expoente fica negativo.
Então, 2 elevado a y vai ser igual a 2 elevado a menos 1, tá? Tem que lembrar disso, que 2 elevado a menos 1, né? Lá na potência que a gente viu, tá negativo? Põe um 1, inverte e deixa positivo, que é o que eu tenho aqui, né? Então, inverteu, ficou negativo. A tá igual, cancela, y igual a menos 1. Então, por isso que eu vou ter aqui o resultado menos 1. Então, vou ter o par ordenado, meio, menos 1. Então, agora eu tenho que marcar esses pontos para esboçar o gráfico dessa função. Para fazer o gráfico, vou ter que colocar aqui do lado, um do lado do outro, para a gente poder fazer a representação gráfica, tá? Então, tem que marcar esses pontos aqui no meu plano cartesiano. Então, tem o eixo x, o eixo y, e agora eu vou marcar esses pontinhos. 8, 3, então 8 para x, 3 do y, então vou ter esse ponto aqui. 4, 2, então 4 do x no 2 do y. 2, 1. O 1 no 0, então quando o x é 1 e o y é 0, fica em cima do eixo x. Meio no menos 1. Meio entre 0 e 1 é metade. Então, vou levar essa metade aqui no menos 1. Vai estar nessa direção aqui. Agora, eu ligo os pontos para fazer o gráfico do log de x na base 2. Lembrando que esse gráfico, ele nunca vai cortar o eixo y, ele se aproxima, né? Porque conforme eu vou dividindo aqui por 2, eu vou tendo uma fração, e esse resultado dessa fração se aproxima do zero, mas nunca é zero, é 0, alguma coisa, mas não é zero. Então, meu gráfico, ele tá se aproximando aqui. Então, novamente, retomando aqui, como eu tenho log de x na base 2, esse 2 é maior do que 1, essa minha função é crescente. Por que crescente? Se eu aumento, ó, pensando de baixo para cima, se eu aumento o valor do x, o y também tá aumentando. Os dois estão aumentando aqui. X aumenta, o y também aumenta. Então, crescente. Para o item B é a mesma ideia. Eu vou ter que calcular e esboçar o gráfico da função log de x na base meio, tá? Então, vou pensar também em potências de 2. Então, por exemplo, se eu escolho x igual a 8, pensando naquela estratégia de resolução, ó, eu penso que o log de x na base meio vai ser igual a y, né? O x aqui é o 8 agora, então, vou trocar esse x por 8. Então, eu tenho log de 8 na base meio, igual a y. Então, agora eu venho por definição que meio elevado a x... a y, perdão, é igual a 8. Eu tenho que deixar a mesma base, tá? Aqui eu sei que eu posso inverter, aí vai ficar negativo, troco o sinal. Então, inverteu, trocou o sinal. E o 8 eu já sei que é 2 ao cubo. Tá a mesma base, posso simplificar. Então, eu vou ter menos y igual a 3, mas eu não quero o valor do menos y, eu quero o valor do y positivo. Então, posso trocar ou multiplicar ambos os lados por menos 1. Então, vai ficar y igual a menos 3. Então, eu sei que o log de 8 na base meio é igual a menos 3. Então, tem que lembrar, se tem fração, vai trocar o sinal, tá? Se eu escolher 4, então, log de 4 na base meio. Sei que 2 ao quadrado dá 4, mas como tá a fração, então é menos 2. Percebam que aqui eu já tenho dois pares ordenados, 8 menos 3, 4 menos 2. Se eu escolher o valor de x igual a 2, então log de 2 na base meio. 2 elevado a 1 dá 2, mas como tem fração, então troco o sinal, menos 1. Então, vou ter o par ordenado 2 menos 1. Percebam que conforme eu tô dividindo aqui por 2, tá, aqui tá aumentando 1, né? Tá acontecendo uma situação contrária ali. Para x igual a 1, então, log de 1 na base meio. Qualquer número elevado a 0 dá 1,
então aqui vai ser 0. Então, tem o par ordenado 1, 0. Para x igual a 1 meio, então log de meio na base meio, como aqui é igual, o expoente tem que ser 1 positivo, tá? Então, agora eu vou marcar esses pares ordenados aqui no plano cartesiano para poder fazer o esboço do gráfico da função log de x na base meio. Então, 8 menos 3, então 8 menos 3, 4 menos 2, 2 menos 1, então sempre o valor do x primeiro, depois menos 1 para o y. 1, 0 e meio 1. Então, ó, percebam que agora os meus valores de y, ó, conforme o x aumenta, o y vai diminuindo. Por isso que a minha função vai ser decrescente. Então, aqui eu tenho y igual log de x na base meio. Então, a minha função é decrescente, tá? Por conta da base ser o número maior do que 0 e menor do que 1. Agora, nós vamos para a atividade 2. Relacione os gráficos dados com suas respectivas funções exponenciais. Para isso, escreva dentro dos parênteses a letra correspondente à função. Então, eu tenho 5 funções exponenciais para relacionar com esses 5 gráficos, tá? Primeira coisa que a gente pode observar, que as 3 primeiras, né? Aliás, a primeira coisa é a base é a mesma para todos, né? Todos têm base 3. A outra coisa que a gente vai observar é que o x das 3 primeiras são valores positivos, né? O sinal do x aqui é positivo. Então, isso significa que essas 3 funções aqui são crescentes, que seria o gráfico dessas 3 aqui, tá? Então, crescente. As duas últimas, antes do x, tem um sinal de menos. Esse sinal de menos, a gente já viu que inverteria a minha base, para o x ficar positivo, né? Então, se eu teria que inverter a base aqui, tanto para D quanto para E, minha base ficaria 1/3. Então, minha base 1/3, eu teria funções decrescentes, eu estaria sempre dividindo o meu resultado por 3. Então, que seria essas duas funções, tá? Então, já sei que essas duas vão estar relacionadas a D e E, e essas 3 aqui, A, B e C, tá? Uma maneira agora de determinar é escolher um ponto da minha função, substituir o x aqui e verificar, tá? Um processo que você pode usar que você não precisa decorar nada daí, tá? Então, por exemplo, ponto x igual a 1. Eu tenho esse pontinho aqui, ó. X vale 1, o y vale 3. Então, qual dessas funções que eu troco o x por 1 e o resultado dá 3? Então, se a gente olhar a primeira função, se eu pegar aqui, ó, 3 dá 3 elevado a x. Então, eu vou colocar 3 elevado a 1. Dá 3. Então, quer dizer que se o x vale 1, o y está valendo 3. Então, essa função aqui, o gráfico, né, dela, representa a função f de x igual a 3 elevado a x. Tá? Então, eu vou colocar a letra A aqui, que é o correspondente. Agora, ó, esse ponto aqui, o resultado também é 3, mas agora eu tenho o x valendo 2. Então, em qual dessas duas que eu colocar 2 e o resultado vai dar, né, o 3 ali para o y? Se eu pegar 2 e tirar 1, ou se eu pegar 2 e somar 1, né? Se eu pegar 2 e somar 1, vai dar 3, 3 ao cubo, né? 3 ao cubo é 27, então não pode ser a letra C. Agora, se a gente pegar ali na letra B, então tá assim, ó, na B, 3 elevado a x menos 1. O meu x é 2, então vai ficar 3 elevado a 2, tira 1. Resolvo parênteses, 2 menos 1, 1. 3 elevado a 1, a gente já sabe que é 3. Então, esse ponto aqui está relacionado à função do item B. Sobrou só a C aqui, né? Mas a gente pode verificar essa C também, pensando nesse pontinho, ó. Esse ponto pertence a esse gráfico. Para esse ponto, o x vale 0. Então, se eu trocar o x por 0, então tá 3 elevado a x mais 1.
3 elevado a 0 mais 1. Mas 0 mais 1 é 1, então fica 3 elevado a 1, que também é 3. Então, percebam que se x menos 1, o gráfico foi uma unidade para a direita. X mais 1 no expoente, o gráfico veio uma unidade para a esquerda. Eu posso relacionar esse deslocamento também, tá? Então, se eu tirar do x para a direita, se eu somar um valor no x para a esquerda. Mesma coisa a gente vai perceber aqui na letra D e na letra E, tá? Então, vou escolher um ponto e aí eu consigo substituir no verificar. Se eu pegar esse mesmo ponto aqui, ó, o resultado tá dando 0 para o x, 3 para o y, tá? Se eu colocar 0 aqui, vai ficar 3 elevado a 0, que é 1, mas aqui tá dando 3. Então, vou trocar nessa de baixo, né, só pra gente ter certeza. Então, vou substituir aqui, ó. Tá 3 elevado a menos x mais 1. Então, vou trocar o x por 0. Então, vai ficar 3 elevado a 0 ou menos 0, que não tem sinal, mas tudo bem, vamos pôr o menos ali só pra ficar mais didático. Menos 0 mais 1 dá 1. Então, ficaria 3 elevado a 1, que é 3. Né? Então, 0 no 3. Então, a letra E. E sobrou 3 elevado a menos x, que a minha letra D tá aqui. Poderia pegar esse ponto aqui para verificar também. Para esse ponto, x vale menos 1. Então, ó, essa daqui ficaria 3 elevado a menos o x. Então, menos o menos 1. Menos e menos fica mais. Então, 3 elevado a 1 positivo, que é 3, que é esse resultado, né? Então, percebam que sinal de menos decrescente, né? 3 elevado a menos x e 3 elevado a x, elas são simétricas. Então, ó, A e D. Poderia ver isso também, ó. Então, 1 de distância aqui do eixo y tem uma simetria. Você pode usar esses fatores também para estar analisando. Então, percebam aí que eu tenho várias estratégias, tá? E a atividade 3 é para classificar as funções com C de crescente e D de decrescente, tá? Essas duas aqui eu tenho funções logarítmicas. As funções logarítmicas, se a base é um número maior do que 0 e menor do que 1, ela é decrescente. Então, 1/4 está entre 0 e 1, então ela é decrescente. O 2, maior do que 1, então vai ser crescente, a gente já comentou sobre isso. Mesma coisa aqui, a gente também já comentou. Base 5 é maior do que 1, crescente. 1/3, o x está positivo, não vai inverter nada, né? Então, 1/3 menor do que 1, decrescente. Então, e até um próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção.